esse esforço. Amém? Então, o que eu queria falar com vocês hoje? Falar de algo que vocês, porventura, já ouviram falar bastante. É o seguinte: toda vez quando a gente fala principalmente sobre o propósito de Deus, quem já vai dizer a mesma coisa? Eu ainda não sei qual é o meu propósito, E por isso, eu como professor, eu percebo às vezes quando o aluno não está entendendo algum assunto, e aí eu volto lá e repito, porque não adianta às vezes a gente propagar alguma coisa, sendo que é algo que lá do início a pessoa ainda não consegue entender, E pegando um pouquinho do gancho que João falou lá no primeiro culto do ano, foi que geralmente no início do ano a gente cria as nossas metas, os nossos projetos, e coloque como meta desse ano você saber qual é o seu propósito em Deus. Você não está aqui nessa terra por acaso. Você não está aqui somente para nascer, para viver, para crescer, para multiplicar, para trabalhar, para ficar rico. Quem quer ficar rico? Vocês já são, amém? Vocês já são ricos. Então, toda vez que a gente trata sobre propósito, a gente deve ter essa certeza, Apesar de parecer algo óbvio e algo, como eu falei, muito recorrente, a gente precisa ter esse discernimento do Espírito. Para que eu nasci? Foi somente para brilhantar esse mundo? Não, tem algo a mais, e esse a mais vem de Deus, amém? E isso, quando a gente não sabe, na verdade, qual é o nosso propósito, isso gera algumas frustrações, que atingem principalmente a nossa alma. E uma dessas frustrações acabam gerando alguns conflitos, como, por exemplo, a depressão. O que muitas vezes as pessoas, quando se trata sobre depressão, acaba se resumindo em duas falas principais. Uma delas é: não vejo propósito na minha vida. Eu acredito que algum de vocês aqui já ouviu alguém falando isso. Eu não vejo propósito nenhum para a minha vida. E geralmente, se você for conhecer essa pessoa, ela tem uns aspectos depressivos, aspectos tristes, de solidão. E aí vem às vezes uma outra fala: eu não me sinto amado por ninguém. Geralmente as pessoas que também não têm a clareza do seu propósito também falam isso: eu não me sinto amado por ninguém. E quando você acaba aceitando a Jesus Cristo, você se torna também um filho amado de Deus. Então, por mais que você possa não saber do seu propósito, mas tenha certeza que há um propósito na sua vida, E não saia realmente desse culto sem saber qual é o seu propósito. E por mais que saia daqui ainda com uma dúvida, pode ter certeza que o seu Espírito Santo tocar no teu coração, parece ser aquilo que você aparentemente não quer, mas se Deus quer te usar, Ele vai te usar. E às vezes a gente acha: ninguém é insubstituível. Claro, toda vez que a gente fala sobre isso, alguma pessoa pode cumprir aquele cargo, pode cumprir aquela missão, mas ninguém ia cumprir ela como você iria cumprir. Eu tenho um dos meus professores, uma vez ele me indicou para um trabalho de uma empresa que a gente sabe que ela é toda problemática em relação ao ambiente, E eu trabalho com geografia. E aí ele disse, aí eu falei: poxa, professor, o senhor quer logo me indicar logo para essa empresa e tal, o senhor sabe que ela deixa o ambiente todo poluído, é cheio de impacto no ambiente. Aí ele: Jefferson, eu te digo uma coisa, se tu não for fazer, outra pessoa vai fazer. E ele, conhecendo porventura o potencial, disse: mas essa pessoa não vai fazer como você iria fazer. Então você hoje pode ter certeza que poxa, parece que passou a minha vez. Não passou, ainda dá tempo para você cumprir o propósito de Deus na sua vida. Você realmente só precisa entender a clareza, porque quanto mais a gente realmente entende a importância de estar no centro da vontade de Deus, é entendendo que isso também vai trazer uma saúde para a nossa alma. Porque tem vezes que a nossa própria alma é ela que vai nos frustrar e vai gerar uma saúde debilitada. Vai dizer que você, às vezes você não tem nada, mas quem aqui não conhece alguém que parece que é caça-doença? Você vai falar: se eu fosse falar que estava sentindo uma dor na costa, alguém: ixi, fulano de tal morreu disso. Ou seja, tem pessoas que são desse jeito, mas você declara o que você é filho amado de Deus, amém? Então você precisa ter essa certeza, você precisa estar no centro da vontade de Deus, amém? Eu queria que abrisse para mim lá em Salmos 139, do 14 ao 16. Salmo 139, do 14 ao 16. Diz o seguinte: do nada que apareceu, olha, minha povo tá moderno, ó. Eu olhei para ali, apareceu aqui, Diz o seguinte, tá? Vou ler aqui na minha versão, vocês acompanham aí. Eu te louvo porque me fizeste de modo
especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Tenta colocar aí nessa versão, tá bom? Então o que ele diz? O salmista ele afirma, que ele está aqui louvando porque me fizeste de modo que especial e também admirável. Então aqui ele está dizendo, você é especial, você é admirável, amém? E dando continuidade, no 15, meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Você ainda estava no ventre da sua mãe, mas Deus já tinha uma promessa para a sua vida. Deus já tinha um propósito na tua vida, porque Ele te conhecia antes mesmo daquele embrião ser formado. A gente tem uma grávida aqui na nossa igreja muito especial, que eu creio que o filho dela é um propósito de Deus para a vida dessa família. Cadê Leile? Eu vi ela por aí, tá lá no Kids, Então eu creio que mais um propósito de Deus, E eu estava até brincando com o Fábio Júnior, que eu disse que é um time de futebol que ele quer formar, Porque é mais um menino, Então, talvez até nisso a propósito de Deus, Então Deus quer tratar sempre com nossas vidas, e Ele entende que mesmo que você muitas vezes acaba não se considerando nem especial e nem uma pessoa admirável, Ele te ama antes mesmo de você ser formado. E dando continuidade, no 16, os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer delas existir. Amém? Então não tem como tu dizer que vou acrescentar um dia ou diminuir um dia da minha vida. Já está determinado a sua existência nessa terra. Então a existência nessa terra que você tem, faça realmente valer a pena. Quando eu estava na célula dos meninos, Isadora estava comentando um filme que no final o retrato era justamente isso, que o soldado ele queria que aquele esforço valesse a pena. Então Deus, Cristo, Ele quer que o esforço dele, aquele sacrifício, possa ter valido a pena. Porque quanto mais a gente reconhece, olha para a cruz, a gente vê, não foi por mérito meu, mas Deus, Ele foi pregado naquela cruz e levou toda a condenação, levou todo o pecado, levou toda a enfermidade e trouxe vida para a sua vida. Amém? Quando se trata sobre essa questão aí de vida, de morte, a gente passou por um período bem complicado, que foi a Covid. Eu não sei vocês, mas eu pensei que eu ia morrer. Eu creio que alguns de vocês aí possam ter pensado isso. Eu peguei Covid, e eu fiquei muito preocupado no início, porque minha avó, novamente, eu disse, rapaz, minha avó não vai ficar lá na casa dela, eu vou trazer ela para ficar com minha mãe, com minhas irmãs e comigo também. E no dia que eu trouxe ela, eu tossi. Aí eu, estranho isso. Aí, beleza, no dia seguinte eu fui limpar o meu terraço, tem meu cachorro, que ele faz aquela bagunça no terraço. Eu joguei assim uma água sanitária, cadê o cheiro? Eu disse, rapaz, arrumei logo as coisas da minha avó, disse para ela ir para a casa de uma outra tia que mora em um sítio. E aí não demorou muito tempo. Eu e meu padrasto, acabamos sendo colocados positivo, testado positivo para o Covid, E aí muitas pessoas, eu em casa, eu me desesperava demais. Teve tanto dia que eu fiquei chorando em casa, achando que eu ia morrer, que eu não ia mais ver ninguém, e que não sei o que, que não sei o que mais. Ou seja, às vezes um problema ele vai aumentando cada vez mais, sendo que você às vezes não olha o quê? O propósito de Deus para a sua vida. Porque se você focar no problema, o que vai acontecer com ele? Aumentar. Mas se você olhar para a solução, o que vai acontecer? A solução aumenta. Se eu tivesse naquele momento, quando às vezes eu estava no meu quarto chorando, achando que eu ia morrer, e olhasse na verdade para Cristo e o propósito que Ele tem na minha vida, eu não ia me entristecer. Então, um recado e um conselho que eu digo hoje, nunca foquem no problema, foquem na solução que é Cristo, porque eu tenho certeza que é Ele que vai capacitar a sua vida, que vai te dar sabedoria e discernimento para entender que nenhum problema prevalece na presença do Senhor. Amém? E é como diz lá em Jeremias 1:5. Diz o seguinte, em Jeremias 1:5, antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o... O que diz aqui? Cadê? De novo, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. E o designou para você o quê? Quem é profeta aí nas nações?
Amém. Então não adianta você ter medo da morte, de ir lá no Google e dizer lá, meu Deus, eu estou com isso, e o Google vai lá dizer, tu tem tantos dias de vida. Ah, vai lá se desesperar. Não se desespere, porque você tem uma promessa para ser cumprida. Enquanto ela não for cumprida, você estará nessa terra. Amém? Então, quando se trata sobre isso, né, sobre essa promessa ser cumprida, né, onde é que muitas vezes a gente retrata isso? Às vezes, em momentos que a gente pensa que a gente não é capaz de realmente cumprir isso, a gente olha essa realidade e diz, eu não sou capaz de fazer isso. E muitas vezes se sente rejeitado, se sente, como eu falei, incapaz. E isso acontece com muita frequência, né? E muitas vezes, quando as pessoas entendem essa realidade da promessa que tem em sua vida, ele pode ainda mais confiar em Deus, porque quando você confia em Deus, você vai ter a convicção eterna da promessa que Ele tem para você, amém? Então, por que Deus então tem um propósito para a sua vida? Aí eu fui lá no dicionário, né, mais conhecido como Google, né, que ninguém mais usa o dicionário, né? Fui lá no dicionário para descobrir o que é dicionário no Google, para descobrir o que é propósito. Diz o seguinte: propósito é intenção de fazer algo, projeto, desígnio, aquilo que se busca alcançar, objetivo e finalidade. O que eu quero falar então hoje é que não é simplesmente entender qual é o seu propósito, mas entender o propósito de Deus na tua vida. Então, porque você às vezes olha, meu propósito é ficar rico, é ter uma boa família, ter uma boa saúde, isso são teus propósitos, mas quando você coloca os propósitos de Deus na sua vida, esses outros propósitos seus serão alcançados, porque como fala a palavra de Deus, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então não se preocupe em achar que, mas se eu não for em busca do meu propósito, se eu não for em busca do meu trabalho, parece que nada vai acontecer. Pelo contrário, vai acontecer, porque quando você se coloca na brecha do Senhor, Ele vai te capacitar e vai te abençoar, você pode ter certeza, amém? Então, hoje em dia, né, como eu falei, algumas pessoas acabam se frustrando. Por quê? Porque querem mais as suas vontades e quer viver justamente as suas decisões. Eu não sei vocês, mas eu novamente, quando eu coloquei a minha vontade ao invés da vontade de Deus, Ele foi lá, mudou tudo e disse, é do meu jeito para acontecer. Como Lígia mesmo falou ontem, gente, eu estava fazendo tudo pensando nisso, pensando naquilo outro, não sei o que mais, né? Pensou uma coisa e Deus foi lá e disse, é eu que estou no controle desse culto, né? Uma equipe pode ter organizado, mas é eu que estou aqui e eu vou fazer do meu jeito. E aconteceu do jeito do Senhor. E como eu retratei e a gente viu ontem, foi uma atmosfera da presença de Deus muito grande, né? Esse lugar aqui lotado de jovens, né? Independente de idade, mas sedentos pelo Senhor, de realmente viver além das... Isso mesmo, todo mundo aprendeu, amém? Então a vida, ela não muda somente se alcançarmos um poder aquisitivo, o emprego dos sonhos, o investimento dos sonhos ou até mesmo o relacionamento dos sonhos. Tudo isso é bênção de Deus, mas se algum deles não houver o propósito de Deus embutido, não será a mesma coisa. Então você pode estar, eu já estou ficando aqui rico, já tem na minha conta aqui milhões, mas se não tiver o propósito de Deus embutido, você pode ter certeza que esses milhões vão se comparar a praticamente nada, porque ao invés de ser às vezes solução, vai gerar mais problema, né? Então, se você realmente entender o propósito que Deus tem na sua vida, em tudo que você faz, quando a gente fala de propósito, não é somente entrar dentro dessa igreja, aqui dentro eu vou cumprir meu propósito. Nosso propósito é principalmente para ser cumprido lá fora. É onde você está que o seu propósito vai ser cumprido. Seja numa clínica de dentista, seja muitas vezes num psicólogo, seja muitas vezes lá na Lumar, seja às vezes em qualquer lugar que você tiver, mas lá você pode cumprir o seu propósito, né? Não é dizer que eu só cumpro aqui na igreja, não. É aonde você estiver. Amém? Então, quando você centraliza o propósito de Deus em sua vida, o que você alcança é resultado do propósito e o projeto que Deus tem para você. Amém? Então Deus, Ele vai te dar o que você quer tanto, mas antes Ele quer o quê? Que você confie nele. Ele só pede isso, confia em mim. O que mais tu quer? Eu quero passar numa faculdade, num concurso, quero um emprego melhor, quero isso, quero aquilo outro, e Deus vai te dar. Mas primeiro, o que você tem que fazer? Tem que me sacrificar, Jefferson. Tem que passar dias e noites me sacrificando para poder alcançar aquilo que Deus vai me dar. Pelo contrário, a gente prega
graça, né? Deus, ele não está pedindo muito. Por quê? Porque quem já fez muito por você foi Jesus Cristo. Então, nenhum de nós vai fazer nada comparado ao que ele fez. Então, busque cumprir o projeto e o propósito de Deus na sua vida, porque as outras coisas, como eu falei, ele vai te dar a bênção que você tanto almeja. E quando você menos parecer, por exemplo, que quanto mais você se sacrifica ou se esforça, Deus está vendo, olha, tem mais é a tua força, tem mais é teu empenho. Eu não posso fazer nada, sendo que mudou aqui. Tá? Eu não posso fazer nada, mas quando você coloca o controle nas minhas mãos, eu vou fazer tudo por você, né? Quem me conhece sabe que para eu conseguir dirigir um carro na lei, né, com minha carteirinha, eu tinha que fazer prova 4 vezes. Mas eu me achava o motorista. Toda vez que eu terminava uma prova, eu reclamava. Mas por que? Eu fiz tudo certo e não sei o que, não sei o que, não sei o que mais. E aí eu ia para ver YouTube, olhava vídeo, falava com o instrutor, pegava aula extra, fazia de um tudo. Disse, não, eu vou passar essa prova, E aí reprovei uma vez, reprovei 2 vezes, reprovei na 3ª vez. Na 4ª era a última, né? Senão eu tinha que passar por todo o processo novamente. E aí eu disse, rapaz, Senhor, na única vez que eu de fato disse, Senhor, quem vai fazer essa prova é tu. Adivinha qual foi o resultado? Passei. E o inimigo ainda tentou atrapalhar. Como? Os 2 instrutores que me reprovaram da primeira vez estavam lá, né? Todas as vezes foi só um instrutor. No dia dessa 4ª vez aí, foram os 2 que me reprovaram. Eu pronto, né? Se com 1 me reprovaram, imagine 2, né? Agora mesmo que eu vou reprovar. Ele disse assim, mas eu não vou ficar triste, o Senhor vai cumprir essa promessa que tem na minha vida, e estou eu aí de carteira, amém? Então Deus, por mais que muitas vezes o inimigo pode tentar camuflar, botar dificuldade na tua vida, botar problema, creia no potencial que Cristo já depositou sobre sua vida. O Espírito Santo, ele habita em mim, mas também habita em você. Então você é capaz de fazer coisas que você nem imagina. Basta realmente confiar no poder do Espírito Santo que habita em você. Amém? Então, o que devemos entender é que os propósitos de Deus nunca vão falhar. Abre aí em Jó 42, 2. Jó 42, 2. Diz o seguinte: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser... Não, assim vai ser frustrado, tá bom? Nenhum de seus planos pode ser... Isso mesmo. Se a gente declarar isso internamente, não tem nada que possa acontecer na tua vida que tu diz, não, esse plano aqui, ó, não deu certo. Os planos de Deus na sua vida, eles nunca vão ser frustrados, porque quem determinou não foi você, foi o nosso Pai. E se Ele determinou lá de cima, aqui embaixo vai se cumprir. Você só precisa estar sendo colocado na brecha, colocado sempre com a confiança nele, porque aí Ele vai fazer todas as coisas acontecerem. Amém? Então, às vezes, você olha para você, para a sua idade, para a sua circunstância, e às vezes você fica o quê? Se comparando a amigos, familiares, com as pessoas ao seu redor e olha, rapaz, por que parece que Deus só está cumprindo o propósito na vida de fulano de tal? Parece que Deus só ama fulano de tal, não me ama. Eu faço as mesmas coisas que ele e não está acontecendo as mesmas coisas. E ele fica criando o quê? Muitas coisas na sua mente, achando que Deus quer te atrapalhar. Pelo contrário, você está se comparando com a pessoa errada. Não se compare a ninguém, porque você é um filho admirável, especial e único, né? Cada um de nós aqui tem um DNA. Teu DNA é igual a qualquer pessoa? Não. Você pode ser gêmeo, mas o seu DNA é outro. Então, toda vez que você possa pensar em dizer que, não, essa circunstância, né, as coisas estão acontecendo erradas, né, eu acho que isso aqui não vai dar certo. Se Deus confiou e confirmou em teu coração, pode ter certeza, vai acontecer. Amém? E quando se trata sobre essa questão de frustração, né, às vezes a gente imagina que, não, só o pessoal lá fora que pode tentar me frustrar. O que aconteceu com Davi? O próprio pai de Davi tentou sabotar ele. Né, para quem sabe da história, né? Lá o profeta Samuel chegou, né? Bora almoçar, bora comer, chama aí teus filhos para estar junto. Chamou todo mundo. Quem que ele não chamou? Davi, né? Então ele não chamou Davi, mas o propósito e a promessa estava com quem?
com Davi. Então o próprio pai dele tentou atrapalhar ali, tentou barrar essa situação. E o que aconteceu? Davi, muitas vezes, a gente pode se retratar e querer se comparar com ele, achar que ele não tinha estatura de rei, não tinha fala de rei, ele não se portava como rei, não tinha nada, né? Mas Deus tinha um propósito para a vida dele, e ele tinha sido o escolhido de Deus. E cada um aqui de vocês foi escolhido, tá? Foi escolhido para cumprir um propósito. Essa igreja, ela ainda é pequena, mas é como ontem o próprio pastor falou, né? O Bruno falou, rapaz, tem que alargar. A gente conhece, né? E confirma no Espírito, quando vem aqui alguém em cima e fala aquilo que a gente está vivendo, né? Nem conhece a gente. E aí ele trouxe o nosso, como é que posso dizer? O nosso tema do ano passado todinho. Olha, vocês estão aqui passando pela aceleração, vocês estão aqui passando pela frutificação, pela multiplicação. Ele disse todo o nosso tema do ano passado, e no final ela disse, tem que alargar isso aqui. Rapaz, eu me arrepiei todinho. Eu disse, uma pessoa que nunca tinha vindo à nossa igreja falou o que a gente mais quer, é porque Deus também tem uma promessa para essa igreja, né? Essa nossa placa luminosa, ela não chama somente a atenção de pessoas, ela chama a atenção da presença de Deus, né? A presença de Deus, que é desde o início aqui, desde a chegada, desde o abraçar dos irmãos, já mostra que há uma presença diferente do Espírito Santo. E é isso que tem atraído as pessoas. Não é simplesmente um convite feito por você, mas é um convite que é feito pelo Espírito Santo de Deus. E é esse Espírito Santo que convence cada um a vir aqui à frente. Porque às vezes você diz assim, mas para eu ir lá à frente eu preciso de alguém para estar me acompanhando, preciso de estar alguém lá para estar me ajudando. Sim, aquilo dali é só para dar um suporte, mas o Espírito Santo, ele já confirma em você. É para você ir. Eu quero me reconciliar com você. Eu quero que você entregue a sua vida a mim. E é isso que ele espera de cada um de nós. Ele espera o nosso coração disposto, o nosso coração para ser usado na obra dele. Amém? Então, realmente, como eu falei, Deus escolheu você. Como ontem eu estava retratando, né? Jovens, eles se dedicaram bastante nesses cultos, nos evangelismos, né? E alguém muitas das vezes pode criticar. Eu não sei vocês, mas eu ouvia bastante. Tu só vive em igreja. Quem já ouviu isso? Você já ouviu essa fala? Tu só vive em igreja. Rapaz, a próxima vez que isso acontecer, diga glória a Deus por isso. Amém? Se você só vive em igreja é porque você não está no mundo, você está dentro da presença do Senhor, né? Você está trabalhando para a obra do Senhor, né? Eu estava vendo no Instagram um monte de gente aí pulando carnaval, chegando depois de 1 hora, 2 horas da manhã, e os jovens da igreja estavam fazendo o quê? 2 horas da manhã, 1 hora da manhã? Estavam aqui no prédio, adorando, brincando, em comunhão, decorando esse prédio, fazendo aquilo que o coração de Deus estava testificando em cada coração. Então isso que é o mais especial para cada um de nós. Então, tanto jovens quanto adultos, se você ouvir isso, rapaz, tu só vive em igreja, dê glória a Deus por isso. Porque eu costumo fazer muito paralelo com a nossa vida, a realidade. Ninguém chega para ti e diz, rapaz, tu está trabalhando demais, Douglas. Não vai não, tu só vive de trabalho. Alguém chega para falar isso para você? Não. Mas para quando é para a igreja? Rapaz, tu está sendo um besta, que tu só vive em igreja. Parece que para as coisas de Deus, né, a gente tem que ser só meia boca, tem que ser insuficiente. Para as coisas do mundo, tem que ser impecável. Ai de você faltar um dia, né? E aí você não chega, ninguém chega para você e diz assim, rapaz, para de ser besta, para de ir para esse seu emprego. Alguém chega para você para falar isso? Não, é doido é quem fala isso, né? Mas infelizmente falam quando se trata de igreja. Então nunca esqueçam que tem uma promessa de Deus para ser cumprida nessa igreja e você faz parte disso. Para quem estava no dia 2 de setembro de 2018, lá naquele corredorzinho ali na terra, vê hoje em dia a realidade, né, de muitas pessoas que aceitaram o Senhor, que se reconciliaram com o Senhor graças àquela iniciativa. Por quê? Porque tinha um propósito de Deus na vida do pastor Ronildo, na vida do pastor Neto e de cada um que está aqui. Porque se aqui não fosse igreja, muitos de nós estaríamos aonde? Alguns poderiam estar em igreja, mas outros, infelizmente, poderiam estar onde? Ainda no mundo, né? Então, havia um propósito para acontecer. E quando a gente olha, às vezes, para a origem, até imagina, porque a origem aqui da igreja foi um período um pouco conturbado, que as pessoas, não, está acontecendo alguma coisa, isso está errado, está certo, está errado, está certo, mas se Deus está à frente, sempre dá certo. E quando a gente olha um culto desse aqui, cheio da presença de Deus, a gente tem a certeza, a gente fez a escolha certa, porque não houve divisão, houve uma multiplicação da presença de Deus, amém?
Então, a nossa igreja, como eu falei, né, ela é muito pequena. Então, quando às vezes a gente retrata, por exemplo, esse púlpito aqui muito do bonito, eu tenho certeza que nem pastor Ronildo, nem eu, a gente não tem inveja de púlpito nenhum, né? Cada um aqui, ó, Luciano, né, sendo uma bênção aqui na frente, abrindo o culto, ou como outros também. Mas às vezes, nem sempre, para você cumprir a promessa de Deus para sua vida, você precisa estar aqui em cima. Às vezes você pode estar naquela porta, bem ali, recepcionando alguém, e o teu sorriso e o teu abraço pode repreender e expulsar qualquer espírito de depressão. Amém? Qualquer espírito que muitas vezes a pessoa chega ali, poxa, eu estou sentindo uma dor de cabeça, eu estou me sentindo enfermo, mas quando olha algum sorriso de alguém, um abraço de alguém, ali o Espírito Santo transforma a vida daquela pessoa. Então não vá achando que, o meu propósito em Deus é somente aparecer para os homens. Não, às vezes é no particular. O pessoal da mídia ali, ó, ele trabalha na divulgação dos cultos, dos eventos. Como que a gente consegue alcançar mais pessoas? É através deles. Eles estão aqui em cima? Não, eles estão cumprindo o propósito de Deus ali, espalhado por todo esse canto, tirando aquela sua foto na hora do choro, né? Você, na hora que eles já estão assim para dar o clique, tu abre o olho, né? Aí sai, poxa, mas a gente tem que, nessa hora a gente tem que ser um pouquinho ator, né? Se você está vendo, ixi, a câmera está vindo, ó, vamos ver aqui, ó. Eu assim. Mas aqui a gente não precisa disso, né? Porque a presença de Deus, ela é natural. E não precisa inventar nada aqui, né? Tanto é que de vez em quando a gente olha cada choro, né? Cada lágrima, a gente diz assim, eita, presença de Deus, né? Não é nada de mentira. Tudo que a gente vive aqui é de verdade. Tudo que a gente vive aqui é a verdade vinda do Espírito Santo de Deus. E você, como eu falei, faz parte disso. Amém? Então, realmente, quando se trata sobre viver esse propósito de Deus, né, a gente precisa reconhecer uma das coisas principais. Quem vive o propósito conhece a sua identidade. Amém? Então diga aí, quem vive o propósito conhece a sua identidade. Amém? Eu fiz até um tempo atrás, eu fiz essa ilustração. Quem aqui sabe o número do seu CPF? Levanta a mão. Eita. Quem aqui agora sabe o número da sua identidade? Ixi, olha só uns pingadinhos, ó. E aí, o que geralmente seu CPF está associado? A pessoa física. E o que vai às vezes ficar negativo? É o seu CPF. Tem vezes que você foca mais no quê? Naquilo que te traz alguma forma negativa, né? E você não consegue reconhecer e nem decorar a sua identidade, né? Original lá. E aí algumas vezes o que o inimigo faz? Ele vai atacar o quê? Em que você não saiba qual é a sua identidade. E você tem uma identidade de Cristo dentro da sua vida. E às vezes a gente volta atrás e fica querendo, não, ó, eu tenho que focar só na minha pessoa, tenho que focar só em mim, tenho que focar só em aquilo outro. E você acaba percebendo que, poxa, isso está negativado, isso está dando errado, isso, aquilo, outro, sendo que não é essa a promessa de Deus que você tem para a sua vida. Ele quer que você entenda e conheça qual é a sua identidade. Amém? E o inimigo, na verdade, ele não fica nada satisfeito quando você reconhece: a minha identidade é de filho amado do Pai. Jefferson, isso é uma frase tão clichê, mas no reino espiritual você não sabe o poder que tem você falar isso, né? Que você é filho amado, a minha identidade é de filho amado. O inimigo ou pessoas podem colocar palavras contrárias sobre a sua vida. Você não é amado, você é uma pessoa que não vai gerar frutos, você não vai multiplicar, você não vai prosperar. Às vezes são palavras contrárias que vêm sobre a sua vida e você às vezes quer absorver isso. Você tem que fazer o contrário, expulsar esse tipo de comentário, expulsar aquilo que não vem de encontro com a promessa de Deus para a sua vida. Porque por mais que às vezes seja pai, seja amigo, familiar, vizinho, essa pessoa não presta. No reino de Deus essa pessoa presta, porque ela valeu a vida de Jesus Cristo. Amém? Então você pode ter certeza que por mais que disseram palavras contrárias sobre sua vida, nunca aceite nenhuma delas, porque você é especial, você é admirável no reino de Deus. Amém? Então você precisa realmente reconhecer qual é a sua identidade, né? Mais do que você faz, ou que você tem, ou que você pode fazer, a primeira coisa que Deus foca é quem é você. Amém? Abre aí em João 1,12. João 1,12. Diz o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos de novo.
Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem... Essa é a sua identidade, a saber, aos que creem no seu nome. Então, o que você faz pode mudar várias vezes. E a vontade de Deus, ela não é estagnada, ela é dinâmica. Então, o que você faz pode mudar várias vezes. Como o pastor mesmo Nildo, ele pode pregar aqui no culto? Pode. Ele pode pregar aí sentado na cadeira? Pode. Ele pode ir para um ônibus pregar? Pode. Ele pode ir na casa dele pregar? Pode. Ele pode ir em alguma empresa pregar? Pode. Por quê? Porque a vontade de Deus, ela não é estagnada. Ele não tem que ficar só pregando aqui. Ele tem que pregar aonde ele estiver, porque ele foi escolhido pastor. Então, aonde ele está, ele é pastor. E como eu falei, onde você está, você é filho de Deus. Então, não declare coisas contrárias. É como algumas pessoas comentam: ah, Jefferson, eu vou às vezes para o meu trabalho, para a minha escola, e às vezes nem digo que eu sou crente. E as pessoas percebem. Por quê? Porque você tem a presença do Espírito Santo dentro de você. Você tem um diferencial. E esse diferencial acaba muitas vezes convencendo outras pessoas a também ser diferente. Eu não quero ser igual a todo mundo. Eu não quero ter as mesmas crises que todo mundo. Eu não quero passar pelas mesmas ansiedades de todo mundo. Eu não quero passar pelas mesmas frustrações de todo mundo. Eu quero passar por algo diferente. E esse diferente só vai ter se você tiver a luz do Espírito Santo dentro de você. Senão você vai ser apenas mais um. E você não é mais um, você é único, né? Então, independente do que possam falar sobre você, nunca aceitem essas falas, porque o que mais prevalece sobre você é a graça do Senhor, amém? Então, né, até dando um breve testemunho, até resumido, se hoje em dia, na verdade, se algum tempo atrás, há 5 anos atrás, alguém me dissesse: Jefferson, daqui a 5 anos tu vai estar em outra igreja, eu já ia dizer: duvido, daqui eu não saio. Né? Se dissessem que, Jefferson, tu vai pregar, eu disse: meu Deus, não sabe de nada. Né? Não sabe o medo que eu tenho desse negócio aqui, ó. Menino, esse negócio me dá um medo, né? Porque eu prefiro pregar sem, né? Porque eu sou professor, então não uso microfone, é só no gogó mesmo, né? E se falassem isso para mim, eu ia dizer: rapaz, jamais, né? E pior ainda, se dissesse: tu vai ser líder de jovens, oh meu Deus, logo eu, que falar malero, né? Então não vai ser eu o líder de jovens, né? E aí, quando a gente retrata isso, né, a gente fica olhando para trás e diz assim: rapaz, o que Deus está fazendo hoje, eu não quis aceitar no passado e talvez não aceitaria. Mas olha a promessa de Deus se cumprindo na minha vida. Eu nunca me imaginei estar aqui, estar nesse lugar, estar com vocês. E talvez cada um de vocês também nunca nem imaginou isso. Mas no coração de Deus isso já estava escrito. De você estar aqui, Deus está aqui e nós realmente impactarmos essa nação. Amém? Então, realmente nunca desacredite de uma promessa, do propósito de Deus na sua vida. Guarde as palavras, as promessas, as profecias já ditas sobre você dentro do seu coração. Às vezes a gente tem o costume de filtrar e deixar em seu coração somente as coisas ruins. Eu demorei praticamente 20 anos da minha vida para perdoar o meu pai por ele ter me rejeitado. Eu alimentava somente isso, alimentava a rejeição, meu coração só era isso: rejeição do seu pai, rejeição do pai, rejeição do pai. Tudo isso, toda vez isso daí ia me alimentando, ia me prejudicando cada vez mais. No dia que eu fiz o encontro com Deus, eu disse: cara, não é ele que precisa me pedir perdão, eu preciso perdoar ele, eu preciso pedir perdão para ele, eu preciso sentir essa paz. E no momento que eu fiz isso, parece que pronto, Deus me aliviou. Era isso que estava atrapalhando a sua vida. E a partir daí, minha vida, como a gente costuma falar, né, deu uma mudança de chave incrível, né? A partir daí, minha vida começou a romper no reino espiritual, coisas que eu nem imaginava fazer, o Espírito Santo realmente começou a fazer. Então, se na tua vida ainda tem algo que você coloca em seu coração, algo ruim, retire, expulse, repreenda e filtre somente no teu coração as bênçãos que Deus tem para a tua vida. Aquela promessa vai se cumprir. Parece: Jefferson, não tem jeito, não está dando, né? O dinheiro aqui está apertado, eu quero casar, eu quero fazer isso, eu quero ter minha casa e as coisas não estão dando, não está acontecendo nada. Você pode ter certeza, vai acontecer. Eu lembro que Leiliane, no período que a gente casava, ela, quando me abraçava, ela sempre falava: olha, naquele dia lá vai ser do jeito que vocês sonhavam.
E as coisas que estavam acontecendo, ia dizer, meu Deus, isso é um pesadelo, isso não é um sonho não, né? Era roubo, era isso, era aquilo outro, e Leliane insistia. Toda vez que Leliane vinha, eu já até sabia que Leliane ia falar, vai ser do jeito que vocês sonhavam. Eu disse, vai ser nada, menino. Né? Putz, Leliane saía, eu até chorava. Leliane saía, eu dizia, rapaz, Leliane, acho que dessa vez ela errou. Né? Dessa vez, acho que o Espírito Santo, assim, acho que Liliane só falou. E aí, no dia que eu entrei no espaço do meu casamento, eu disse, olha, aí eu nem chorei, para dizer o contrário, né? Foi do jeito que a gente sonhava, né? Então, nunca desacredite de uma promessa de Deus para sua vida, porque vai ser do jeito que você sonha. Amém? Abre para mim lá em, deixa eu ver aqui rapidinho. Lá em Gênesis 37, a partir do versículo 5. Gênesis 37, a partir do versículo 5. Conta uma história bem, que eu acredito que alguns de vocês já conhecem, né? Quando José estava contando o seu sonho para seus irmãos e para o seu pai. Diz o seguinte, né, a partir do 5. José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Ele lhes disse, peço que ouçam o sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente. E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Pode colocar o próximo. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é esse que tivestes? Acaso viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Tá? Na minha versão, diz o seguinte, os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Então, você às vezes, eu tenho medo de compartilhar meu sonho com alguém. Você tem medo por quê? Você acha que alguém vai atrapalhar a promessa de Deus para sua vida? Né? Às vezes a pessoa diz assim, qual é o teu sonho? Rapaz, não vou contar não, né? Porque vai que, né, dá azar, né? Mal olhado. Está repreendido isso, gente. Conte o seu sonho, porque na hora que esse sonho acontecer, olha, foi do jeito que essa pessoa disse que ia acontecer. Você vai ter medo de quê? De outra pessoa querer atrapalhar a sua vida, sendo que você serve e é um filho amado de Deus. E a promessa que Ele tem para a sua vida vai se cumprir independente das pessoas colocarem coisas negativas sobre você. Não vai dar certo, não vai acontecer, não isso, não aquilo outro. Repreenda e só realmente filtre em seu coração aquilo que é bom. Aquilo que realmente vai edificar a sua vida, porque é isso que faz toda a diferença, né? Então os irmãos aqui, eles zombaram, mas o pai de José, que era Jacó, ele guardou esse sonho em seu coração. Então tem promessa de Deus para a sua vida que está dentro do propósito para a sua vida. O que isso quer dizer, Jefferson? Quer dizer que alguma promessa de Deus para a sua vida só vai acontecer quando você se colocar no centro da proposta e da promessa que Deus tem para você. Porque quanto mais a gente às vezes, poxa, eu estou aqui lutando, eu estou aqui trabalhando e nada está acontecendo, é porque às vezes você não está no centro da vontade de Deus. Poxa, a minha promessa não está acontecendo, porque talvez você não está no centro da vontade de Deus. Então coloque realmente isso como meta, não somente para 2024, já inicia agora, 2024 não, em janeiro, já inicia em janeiro, eu quero buscar cumprir a minha promessa, eu quero buscar cumprir aquilo que Deus já declarou sobre minha vida. Não deixe que esse ano passe como mais um, porque quando dá piscar de olhos, pronto, já é dezembro, olha, um outro ano, aí você olha para trás e diz, em mais um ano, eu não sei qual é o meu propósito. Então não saia, não é nem 2024, não saia de janeiro sem descobrir qual é o seu propósito em Deus, amém?
Então você precisa realmente estar no centro desse propósito. E aí eu tenho como característica principal de duas pessoas, né, que tiveram clareza de qual era a sua identidade quando se trata do propósito de Deus. A primeira pessoa, né, que tinha clareza, a gente não tem como negar, Jesus. Abre para mim em Mateus 3, 13 ao 17. Mateus 3, 13 a 17. Diz o seguinte: por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, eis que abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém? Então você também é um filho amado de Deus. Cristo aqui, Jesus, ele tinha clareza da sua identidade de filho. Então, claro que ele é o primeiro exemplo de uma pessoa que estava buscando cumprir o propósito de Deus para a sua vida. E quem sabe aqui quantos anos Jesus foi batizado? Com 30. Demorou 30 anos para o propósito de Deus ser cumprido, começar a ser cumprido de forma mais intensa na vida de Jesus. Porque ele ainda não tinha feito milagres, ele ainda não tinha pregado para uma multidão, ele ainda não tinha feito nada disso. E às vezes a gente fica, poxa, eu já estou há tanto tempo, está durando 30 anos. Se está durando 30 anos na sua vida, busque a sua identidade em Deus. Busque a clareza do Espírito Santo, porque é Ele que vai mostrar o seu percurso. É Ele que vai mostrar o que você tem que fazer, para que o Senhor também, com essa voz tão linda que falou, né, realmente, este é o meu Filho amado, para que lá do céu, quando Ele olhe para você, aonde você estiver, porque às vezes ser filho de Deus, ser cristão aqui na igreja é fácil, lá fora que é difícil, né? Mas se você realmente, em qualquer atitude sua, você perceber que o Espírito Santo te deu paz, é porque lá do céu Deus está dizendo: este também é meu Filho amado, né? Este é meu Filho amado, porque aonde ele está, ele prega o evangelho, ele fala do meu nome, ele conversa com outras pessoas, ele faz com que essas pessoas se convertam ao Senhor. É como o Luciano estava dizendo, ele usa até o brinco dele como uma estratégia de evangelizar, né? Porque que a pessoa, rapaz, tu é da igreja e tu usa brinco, aí o Luciano ataca novamente, né? E ele vai falando, quando pensa que não, ele consegue evangelizar alguém usando um brinco, né? Então a forma como Deus vai te usar é do jeito que você é. Não vá achando que eu preciso de um paletó, eu preciso de um terno, de uma gravata, eu preciso de palavras muito bonitas para serem ditas para poder conseguir o propósito de Deus ou para poder evangelizar alguém. Você vai conseguir fazer isso da forma como você é. Não precisa fantasiar ninguém ou ser um ator nessa hora. Você vai ser você, porque você tem a sua identidade, você tem a clareza de Deus dentro de você, e é só isso que basta. Amém? Abre para mim também aí no Evangelho de Lucas 2, do 41 ao 49. Diz o seguinte, tá? Vou até resumir, na verdade. Aqui, Maria e José, eles simplesmente esqueceram Jesus. Meu Deus, quem sabe desse momento? Simplesmente os pais esqueceram Jesus, né? Foram lá para comemorar a festa da Páscoa, né? Vamos embora, vamos. Quando chega, um dia depois eles se tocaram, rapaz, cadê Jesus? Tá contigo? Não. Tá contigo? Não. Tu viu esse menino por aí? Não. Ou seja, depois de um dia que tanto o pai quanto a mãe foi se tocar, cadê esse menino? Né? Eu acredito que muitos pais e mães aqui, se o filho rapidinho piscou, né? Como diz, rapaz, não pode nem piscar com criança, que criança, algumas aqui piscou, já era. Imagine um dia depois que eles foram se tocar, que rapaz, Jesus não está por aqui. Aí eles, será que ele está lá ainda? E demoraram mais 3 dias para retornar para Jerusalém, ou seja, somando aí já deu 4 dias que Jesus estava por lá. Com quem? Sabe-se lá. Né? Então, o que aconteceu? Foram procurar, foram perguntar para as pessoas, rapaz, se ele é o Filho de Deus, onde é que é para ele estar?
No templo. Ele foi lá no playground, não achou Jesus, né? Foi lá no fast food, também não achou. Mas ele foi aonde? Lá no templo. E estava lá Jesus sentadinho, falando com mestres e doutores do evangelho, da palavra. E ele estava ali sendo simplesmente quem? O Filho de Deus, né? Então é independente de idade, né? Eu sei que se não me engano foi no culto passado, né, que a gente divulgou o culto do Domingo Kids, e gente, não tem como você não se arrepiar, você não sentir a presença de Deus com essas crianças, né? Você acha que às vezes as tias ali, elas só estão sendo usadas por Deus, mas é o Espírito Santo que trabalha no coração de cada uma delas, né? Não é a idade que vai fazer, não, eu só preciso de certa idade para poder cumprir a minha promessa, para Deus realmente colocar aquilo que Ele tem como propósito para a minha vida. Eu preciso chegar em tal idade. Você não precisa chegar em tal idade, você só precisa ter clareza da sua identidade. Quando você tem essa clareza, você, independente de idade, deixa o Espírito Santo fluir, né? E isso que faz toda a diferença, ter essa clareza da sua identidade como filho. Então Jesus, ele sabia quem ele era, ele sabia a sua identidade de filho, amém? E o outro exemplo que eu tenho é o exemplo de João Batista. Abre aí para mim em Lucas 7:28. Diz o seguinte: eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Então, como diz o pastor Nilton, só a parte A, tá bom? Ninguém é maior do que João, né? A própria palavra de Deus está dizendo, ninguém é maior do que ele. Ou seja, às vezes a gente retrata que, quando aspectos retratados sobre João, a gente tem aquela ideia, não, né? Foi um homem muito usado por Deus, ele foi um homem assim inspirado, esse homem batizou Jesus. Imagine a grandeza de um momento como esse, e deixa justamente claro, ninguém é maior do que João, mas João, ele sabia a sua identidade, né? Porque o que fala justamente em João 1,19, abre aí para mim. João 1,19, tá? Diz o seguinte: este foi o testemunho de João. Quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém, sacerdotes e levitas perguntaram, quem é você? Ele confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. Diante disso, lhes perguntaram, quem é você então? Você é Elias? Ele disse, não sou. Então perguntaram, você é profeta? Ele respondeu, não sou. Disseram-lhe então, diga quem você é, para que pudermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Continuando. Ora, os que haviam sido enviados eram grupos de fariseus e perguntaram a João, então, por que você batiza, se não é Cristo, nem Elias, nem profeta? Além de você saber quem você é em Cristo, você também tem que saber quem você não é. João aqui, ele deixou claro, eu não sou Elias, eu não sou profeta, eu não sou nada, eu não sou isso, não sou aquilo outro. Eu sou aquele que busca, aquele que clama no deserto. Então toda essa realidade também é para você entender o que você é em Cristo e o que você também não é, para que você realmente rejeite qualquer coisa contrária sobre a sua vida, né? Então nesse momento aqui ele disse, eu não sou nada disso que vocês estão imaginando, eu sou apenas um homem qualquer, mas Deus tinha o escolhido e Jesus ia ser batizado por ele. Ele disse, olha, eu estou vindo, mas quem vem após mim vai fazer coisas ainda maiores, né? Porque ele batizava em águas e quem estava vindo ia batizar em Espírito e em fogo da presença do Senhor. Então ele sabia a sua identidade, né? Ele não podia se comparar a Jesus Cristo. Muitos estavam querendo, se você está batizando, tu tem que dizer, você é o Messias, você é o cara. E ele disse, não, eu não sou esse, o que vem, ele sim é o cara, porque ele é Jesus Cristo, amém? Então você realmente deve repreender da sua vida tudo aquilo que fala contra a sua identidade de filho, porque o Espírito Santo, ele te dá autoridade para você dizer não. Não para o que, Jéssica? Não para qualquer coisa. Vamos fazer aqui um teste. Tudo que eu falar agora vocês vão dizer não, mas com certeza e convicção. Digam aí, não para tudo que eu falar, tá bom? Condenação, depressão, separação, enfermidade, medo,
Ansiedade? Crises? Pecado? Então você tem autoridade de dizer não para tudo aquilo que não convém à sua vida. Não deixe isso se enraizar dentro de você dizer que você não é capaz. Não, eu realmente sou uma pessoa que não sou amada. Eu realmente estou vendo a situação da minha família, está todo mundo se separando. Diga não para aquilo que não vem do coração do Senhor, porque Ele quer que você busque bênçãos ainda maiores do que você pode imaginar. E nada disso aqui vai atrapalhar a sua vida. Muitas pessoas até dizem: ah, Jefferson, mas quem tem depressão é porque essa pessoa tem falta de Deus na vida. Não, pelo contrário, é Deus quem vai fazer essas pessoas serem curadas, né? Eu já vi muitos retratos de pastores que eles falam: eu tenho depressão, e sabe o que faz eu vencer? É Deus, porque tudo Ele pode fazer. Se você for às vezes ver retrato de pessoas que conseguiram superar, boa parte delas vão estar comparando a sua cura ao que Deus operou, né? Então pode ter certeza que você tem essa autoridade em Deus, né? E essa autoridade em Deus faz com que você realmente entenda que a realidade da promessa vai se cumprir. Nunca desista disso. E como eu falei, não saia daqui sem ter a certeza, ou pelo menos a convicção: Deus, Ele tem me chamado para isso. E se você muitas vezes está negando, rapaz, quando você perceber, é lá que Deus quer que você esteja. Eu negava estar aqui em cima, aqui estou. Eu negava ser líder, aqui também estou como líder, né? Organizar então um retiro, ter dor de cabeça, rapaz, pensa, eu também negava, e lá estou eu tendo dor de cabeça com o retiro, né? Mas Deus, Ele queria me usar. Então se Ele quer me usar, há muito tempo atrás eu me sentia incapaz de fazer qualquer coisa relacionada a isso. Então Deus, Ele vai te usar, pode ter certeza. Se coloque na brecha que o Senhor vai te usar, amém? Então eu queria que o louvor viesse aqui. Vamos colocar de pé. Então que realmente agora você possa fechar os seus olhos, que você busque. A principal pergunta para o Senhor agora é essa: qual é o meu propósito, Senhor? Eu não nasci nessa terra somente para brilhantar, para ser mais um. Eu sou o único no teu reino. E o que eu vou fazer, a promessa que você tem para a minha vida é algo que vai me trazer o alívio, é algo que vai me trazer a paz e a verdadeira alegria. Então Deus, Ele sonda o teu coração, Ele conhece, mas você deve sempre pedir: usa-me, Senhor, usa-me aonde quer que eu esteja, Senhor, seja no meu trabalho, na minha casa, nos meus vizinhos, na minha família, aonde quer que eu esteja, me usa, Senhor, porque eu quero ser usado por Ti, eu quero conhecer qual é o meu propósito, qual é o objetivo para o qual eu nasci. Você não veio simplesmente aqui por um acaso, você não veio simplesmente aqui para ser mais um, você é uma pessoa muito especial, você é admirável, você foi feito imagem e semelhança daquele que pode todas as coisas, então através dele você também pode todas as coisas. Rejeite qualquer coisa que venha estar alimentando de forma negativa o teu coração e coloque e aplique fé, aplique amor, aplique a paz que procede de todo entendimento e só vem da graça do Senhor sobre nossas vidas. Peça para Ele. Usa-me, Senhor.
verdade. Aproveitar esse momento em que o Senhor está sondando o teu coração e que nesse momento o teu coração está acelerado, e Ele não está acelerado à toa. Ele quer que nesse momento você entregue a sua vida a Ele. Ele tem uma promessa para a sua vida. Você tem um propósito. Lá fora não importa. Aqui dentro a presença de Deus é o que vai trazer alívio ao teu coração. Ele quer te usar neste lugar. Ele quer te usar neste mundo para pregar o evangelho da graça, para pregar o evangelho do amor. Então não se sinta incapaz. Se sinta capaz em Deus. E Ele quer saber que esse coração que nesse momento agora está ansiando por ti, possa vir aqui na frente e se render e dar graças ao teu nome, e entender que o seu nome precisa estar escrito no livro da vida, porque será o dia mais especial da sua vida. Então, se nesse momento alguém está sentindo essa aceleração no coração, é o Espírito Santo te convencendo que você precisa dessa atitude. Ainda estamos em janeiro, mas o Senhor ainda vai te usar grandemente em 2024, e Ele quer grandes coisas para você. Uma salva